Oi, gente, eu sou a Vânia Goy, editora de beleza da Cosmopolitan, e estou aqui hoje para falar de um assunto que sempre aparece quando as temperaturas começam a subir, que é pó bronzeador. Aparentemente, né, parece que não tem novidades, né? Sempre tem novidades e sempre temos muitas dúvidas. Quem acompanha o Stories no Instagram da Cosmo sabe que todo dia eu posto uma maquiagenzinha. E aí, como começou a ficar meio quente aqui em São Paulo, essa semana a gente teve, sei lá, dias de temperatura com mais de 30 graus, eu comecei a usar mais pós. E aí, claro, recebi várias dúvidas que anotei e trouxe para tirarmos. Lembrando que estamos ao vivo aqui no Facebook, o que significa que todo mundo pode mandar dúvidas nos comentários. A Lari está lendo todos e me mandando pelo celular real time. Vamos lá. Eu trouxe uns produtos novos para a gente testar juntas. E quero mostrar primeiro esse pó da NARS, de uma coleção nova. Esse daqui é o Laguna, que é a versão mais clássica da NARS. Vou mostrar no detalhezinho, que tem agora um relevo que é muito lindo. Isso daqui é tipo o pó bronzeador clássico dos clássicos que todo mundo tem em casa. Questões sobre ele. Primeiro, apesar dele chamar pó bronzeador, ele não é um pó facial para você usar no rosto inteiro. Esse é o principal problema e eu acho que é o maior erro das brasileiras. Tentar esquentar o rosto todo com o pó, como quando a gente usa para tirar o brilho. Qual que é a questão? Tem um limite natural de coloração que você consegue se bronzear. Eu, por exemplo, sou muito branca, então é muito difícil que eu consiga ficar super bronzeada. Se eu fizer essa técnica de escurecer muito com maquiagem, fica muito distante do resto do meu rosto. Então, qual é a minha sugestão? Primeira de todas, se você tem essa vontade de aumentar o tom do seu rosto, é usar uma base um tom acima da sua. Então, por exemplo, eu usei essa daqui, a Parrucci Gold, que é uma base chiquérrima da Guerlain, que tem ouro na fórmula. O meu número é o número 1, mas eu usei hoje a 2. Tá vendo? Então, quem acompanha consegue ver que eu tô um pouquinho mais escura do que eu sou. Eu tenho um fundo mais rosado. E essa me deixa com um fundo mais amareladinho, que fica, enfim, um começo ali de bronze. Então, primeira lição, você pode sim escolher uma base um tom mais escuro do que você está acostumado a usar. Mais do que isso, também vai ficar fake, que é quando a gente vê que a pessoa vira, aí o pescoço é de uma cor e o rosto é de outra. Ou o colo é de uma cor e o rosto com uma máscara mais escura. Então, um tom acima é o máximo que eu recomendo. Eu não, na verdade, essa é uma dica de Lu Ramos, um dos maquiadores que a gente trabalha bastante aqui na Cosmo e que sempre tem esse truque para deixar a gente mais queimadinha nas fotos. Bom, então é isso. Primeiro, escolha uma base um pouquinho mais escura. Segunda coisa, pó bronzeador. Você não vai usar ele no rosto inteiro. E eu também não recomendo que ele seja usado com contorno. Antes da gente ter tantos produtos para marcar o contorno que é aqui, a gente sempre fazia isso com pó bronzeador. Eu acho que hoje não precisa. Você pode fazer isso com um produto para contorno ou com uma base ainda mais escura, que não tem brilho e só cria uma sensação de sombra. Então, meu jeito favorito de usar o pó bronzer é igual quando a gente fica queimado da praia, sabe? Que queima nessas partes altas. E essa é sempre a maior dica dos especialistas. Passar ele aonde você naturalmente fica queimada, nas partes mais altas do seu rosto, que é aqui, fazendo um 3. Assim, não é fazer um contorno super marcado, é só evidenciar esses lugares que naturalmente a gente pega um pouquinho mais de sol. Vocês viram que eu passei de um jeito muito, muito, muito leve, que naturalmente você consegue intensificar. Vou fazer do começo ao fim para vocês verem, mas eu acho que a grande questão é que a gente pega, às vezes, muito pesado nessa marcação, especialmente porque a gente se maquia olhando de frente para o espelho. Você não tem muita noção de como as pessoas te olham de perfil. E é nessa hora que fica aquela tarja laranja. Essa é uma outra dúvida muito boa que a Amanda me mandou no inbox do Instagram, perguntando como escolher o tom certo, se tem um tom certo de pó bronzer.
Olha, em geral, você consegue dosar a quantidade para que ele fique mais ou menos intenso. Mas se você vai comprar um, a minha recomendação é a seguinte. Se você é super, super branquinha, como eu, é muito difícil que um pó muito alaranjado fique bom. Então, a minha recomendação é sempre escolher um tom meio de pêssego. Esse daqui é um Mineralize Blush Warm Soul, da MAC. Ele tem um fundo dourado, mas tá vendo? Ele é mais pêssego. Se eu comparar, por exemplo, com o da NARS, vocês vão ver como o da NARS é mais marrom. E como esse é mais pêssego. Acho que essa primeira é uma boa dica para quem é bem branquinha. Para as meninas que têm a pele mais oliva, que é legal esquentar a expressão, essa é uma edição limitada da Guerlain, que não vende mais, mas é um dos meus favoritos e provavelmente vai durar a vida inteira, porque ela é enorme. Quem tem a pele mais oliva, eu gosto muito quando tem esse mix de, além do marrom, um pouquinho de vermelho, de pink e de laranja. Porque tira essa coisa fria desse tom de pele, deixa ela mais quentinha. Eu também acho bom para as meninas que são negras. Geralmente, elas reclamam muito que os pós não ficam intensos o suficiente para realçar as maçãs. Então, sempre esse tom de pink e alaranjado dá certo. O que eu recomendo também para as meninas negras? Em geral, elas já têm uma pele maravilhosa, luminosa, que não precisa de bronzeado. Então, eu acho sempre legal iluminar, em vez de usar um iluminador prateado, usar um iluminador cremoso douradinho. Essa é uma edição limitada da MAC com a Charlotte Olympia, que é uma sapateira maravilhosa brasileira que mora em Londres. Mas a gente tem muitas versões de iluminadores dourados, cremosos, que servem para isso. Mas vamos lá, eu vou fazer o meu como eu costumo fazer em casa. Lembrando que estamos ao vivo, podem mandar perguntinhas que a Lari tá me mandando aqui. Primeira coisa. Outra pergunta boa que a Malu me mandou. Você prefere os pós opacos ou com brilho? Eu acho o seguinte, o classicão de Guerlain, tem muitas versões, em geral ele é opaco. Eu acho ele mais seguro para usar durante o dia, porque sabe, né, que a gente se maquia no quarto, no espelho, tá tudo maravilhoso, aí você sai na rua e você tá cintilante, às vezes não controla. Eu não acho que é um problema ter um pouco de brilho. O que eu acho importante testar antes de comprar, para você escolher. Se o seu pó ele é brilhante, o ideal é que ele tenha um pouco mais de transparência. Se ele é opaco, em geral ele tem mais cor. Eu prefiro pós opacos com uma cor vibrante, intensa, e pós brilhantes com certa transparência, porque brilhante e com a cor forte é, em geral, o que dá mais errado, a gente tende a pesar um pouquinho na mão. Eu vou usar um dos meus favoritos, que é esse Phyto Touch, é um pó da Sisley. Ele, na verdade, parece um pó compacto, mas quando você aplica na pele, ele parece que vira meio um gel, um creme. Ele é super high-tech e ele tem brilho, mas vocês vão ver como ele tem transparência. Outra pergunta que eu recebi aqui, pera. Qual pincel eu gosto de usar? A Duda pergunta. Então, eu acho que às vezes, outra coisa super comum, pegar um pincel muito grande, que normalmente a gente usa para espalhar o pó e fazer isso. Eu acho que isso é super perigoso, porque tende a manchar e deixar uma área muito grande de aplicação. Então, eu vou mostrar aqui meus dois favoritos. Vocês vão achar super pequenos, e eles são mesmo. Um é o 129 da MAC, que é esse daqui. Ele é um pincel de blush, ele é maiorzinho. E eu adoro esse que é bem pequeno, que é do Celso Kamura. Eu acho que é o número 4, que é uma parceria da Class Vogue. Ele é bem pequenininho. Eu sempre meço da seguinte forma, vou mostrar no detalhe. Esse é um pincel que cabe na minha maçã. Tá vendo? Vou mostrar no... Ele não sai muito desse lugar. E esse daqui é bem fofinho quando eu quero espalhar pro alto das têmporas. Porque os pincéis muito grandes acabam pegando muito essa região. E eu acho que às vezes a gente não percebe e de lado fica muito manchado. Então, primeira coisa, vou começar com o pincel maiorzinho. Esse pó da Sisley. Eu sempre pego um pouquinho, tiro o excesso do pincel. E aí eu gosto de fazer esse queimadinho de criança que fica
perto do nariz, sabe? Aqui. E dou uma subidinha. Mas eu gosto de ir passando bem devagar. Lembrando que a gente passa o pó bronzeador para criar uma sensação, para, em geral, aquecer um pouco a pele. Ele não precisa ficar super evidente. Sempre que ele fica evidente, ele parece maquiagem, aí ele não parece que você está bronzeada. Eu gosto de passar um pouco aqui e um pouquinho aqui embaixo. Essa técnica que chama 3 é o que a Guerlain, que inventou o pó bronzeador na década de 80, ensina a gente. Acho que dá pra ver que nem... Eu não faço um super contorno com ele. Eu só passo um pouquinho na lateral do rosto. Não sei se tá dando pra ver na câmera. Qualquer coisa vocês me avisem pelo Facebook. Está muito discreto, porque a luz é bem fortinha aqui. Mas é isso. Bom, essa é a minha versão pó. Pó que tem um pouquinho de brilho e luminosidade. Dá pra usar um desse daqui, por exemplo, da Guerlain, que é bem mais forte, dá pra usar. Só que aí eu preciso usar menos produto ainda. Porque esse é o tipo de pó que pesa. Em mim vai ficar mais pesado, mais alaranjado e é bem perigoso. Por isso que eu tô falando, se você já tem um em casa, não precisa deixar de usá-lo. Você precisa controlar o quanto você passa. Não sei se dá pra ver a diferença de um lado com e sem. Se não der, eu posso passar um pouquinho mais pra TV. Mas acho que dá pra ver como... Ó, esse lado não tem. Esse lado eu já tô um pouquinho mais coradinha. Mas é muito sutil. Bom, esse é o jeito mais clássico de usar a versão em pó. O que eu tenho gostado muito e que eu acho que é uma tendência. Vou mostrar um produto. Esse daqui, infelizmente, não vende no Brasil, que é um iluminador da Glossier, uma marca americana. Mas a gente tem versões ótimas, Natura, Boticário, Odora, Avon, Mary Kay, que ele é o bastão de iluminador que a gente costuma usar na vida, só que ele é bem dourado. Por que eu acho isso legal? Porque, às vezes, a gente usa o pó bronzeador nesse fundo quente e passa aquele iluminador mais prateado aqui, que tem um fundo muito frio, e essas texturas não conversam. Então, se você... Ou você não quer usar o pó bronzeador, porque você fica um pouco insegura, mas quer esquentar um pouquinho a expressão. Ou, ao contrário, você já usa a base em um tom mais escuro e só quer dar uma retocada, eu recomendo muito usar um iluminador em bastão douradinho. Até eu, que sou mais branquinha e naturalmente combino melhor com os tons frios, tenho usado esse que deixa uma coisa meio molhadinha. Gosto de passar aqui em cima das têmporas. Por que eu não tô passando o bastão direto na minha pele? Porque ele tem uma cor muito mais escura do que a minha pele. Se fosse, por exemplo, uma menina negra ou morena, não teria problema passar direto. Mas em mim fica muito marcado. Então, eu acho que esse é um jeito de dar uma diluída na tonalidade. E eu gosto de produtos cremosos, defendo fortemente, vocês sabem, porque eu acho que eles se adaptam melhor à pele. A textura fica mais parecida com a da nossa pele de verdade. Aí tem um brilho, eles assentam, acho que de um jeito melhor, fica muito mais natural. Acho que dá pra ver, ó, como fica com um ar meio molhadinho e quente. E ninguém tá vendo nenhuma linha laranja, que eu acho que isso é muito importante. Ó, um lado sem. Lari diz que tem alguém perguntando se eu tô aplicando base. Para quem chegou agora, não estou aplicando base. Estou ensinando a usar pó bronzeador. Também ensinei a usar uma base num tom mais escuro, para quem quer ficar mais bronzeadinha nesse começo de primavera, verão. E agora eu passei um iluminador dourado. E aí eu quero mostrar outra coisa. Vou fazer o outro lado com esse daqui, da MAC, para vocês verem a diferença, que é o mais pêssego de todos. Vou usar até meu pincel menorzinho. Esse daqui também tem um pouquinho de brilho. Passo um pouquinho na maçã,
Dou uma subidinha. Ó. Só pra esquentar meu rosto. Tem outra coisa que eu também acho que tem que tomar cuidado, que às vezes a gente não presta atenção e não passa direito aqui, ó. Perto da orelha e na raiz do cabelo. Aí fica um dedo branco ou um dedo sem maquiagem e um pó bronzeador que começa daqui. Acho que é muito importante fazer o exercício de se olhar de lado em casa. Faz uma selfie para garantir que tá tudo simétrico e bem distribuído. Esse, como tem um pouquinho mais de cor, eu pego mais leve na testa, porque ele é mais rosado. Mas, ó, como esse cai muito bem na minha pele. Fica bem queimadinha. E aí, eu quero mostrar uma novidade. A gente recebeu vários produtos líquidos. E aí, alguém me mandou uma dúvida falando, Marina, desculpa. Acho os iluminadores cremosos e líquidos muito difíceis de usar. E aí, eu tô achando maravilhoso, porque não tem só iluminadores. Por exemplo, esse daqui é o mais... Ah, tem essa marca nova, quero mostrar, que chama Gosh. É uma marca dinamarquesa, que acabou de chegar no Brasil. O mais tradicional que a gente tem? Esse iluminador líquido, que tem esse fundo mais prateado, que é o que eu falei que eu tenho evitado. E aí, olha o que tem aqui, que maravilhoso. Líquidos, esse é Coloss Cream Bronzer. E esse daqui da Gosh, que é bem dourado, escuro, maravilhoso para as meninas super morenas, bronzeadas e negras. A gente tinha um desse da Benefit aqui no Brasil, ele era meio filho único. Acho que a MAC também tem um que vive em edição limitada. E aí, a gente recebeu esses e eu tô muito animada, porque eu acho que esse é o melhor bronzer e mais natural pra gente usar. Vou passar, peraí que eu vou tirar um aqui, que eu quero mostrar. Esse daqui é um pouco mais cremoso, vou mostrar ele na mão, mas aí eles têm um brilho muito bom e fica muito natural. E vou mostrar o mais bronzer. Vou mostrar como eu tenho usado pra quem acha difícil. Eu gosto muito desses porque eles têm brilho, eles têm muita transparência e o efeito final é esse que eu gosto dessa pele que fica meio molhada. Naturalmente ele vai secar, não vai ficar assim, mas eu prefiro até do que os em pó, porque eu acho que a sensação final geral é que tem menos maquiagem no rosto, que você tá mais queimadinha. Mas eu vou mostrar como eu uso. Primeiro, eu gosto de pincéisinhos de fibra. Esse aqui, número 17 da Vult, é muito bom pra isso. E esse daqui da MAC, não vou achar o número, mas é um mini pincelzinho de fibra. Eu acho que eles são muito bons pra produtos cremosos. Ou um pincelzinho de base. Esse é meio um mini da Natura, que eu nunca uso pra base. Gosto muito de usar pra coloridos. Dá pra ver aqui que ele já tem umas cores. Então, o que eu faço para os líquidos, para quem... Marina, que estava com dúvida. Eu gosto, primeiro chacoalha, porque eles têm pigmentos que precisam ficar uniformes. Uma gotinha na mão, eu também nunca coloco direto no rosto, porque às vezes dá errado. Passo no pincelzinho e pouco produto, não precisa exagerar. E aí eu venho, sorrisinho na maçã. Eu começo aqui e venho pra cá. Vocês viram que eu pus uma gota, é muito discreto. Tem uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes, é só fazer uma pincelada assim. Que é aqui onde a gente fica queimadinha de sol. Eu acho que olha como vai ficar muito natural e bonito. Parece que eu tomei sol. Esse negócio do nariz, eu gosto porque dá uma uniformizada, assim. Mas tem que tomar muito cuidado pra não parecer resfriada, sabe? Por muito pigmento. Não põe o produto no pincel e vai direto no nariz, porque, assim, nunca dá certo. Você vai ficar com cara de doente. Tô com muitas camadas de pó bronzeador. Quero passar mais. Pus mais uma gotinha. Microgota. O que eu acho mais legal dos produtos cremosos é que você consegue construir camadas com eles. Você não precisa passar toda a quantidade que você quer de uma vez só. Passa um pouquinho, depois passa mais. Passa mais. E aí eu vou finalizar com um blushinho rosa. Thalita pergunta, qual bronzeador dura mais, bastão ou em pó? Então, eu acho que depende da pele que você prepara. Se você tem, por exemplo, uma base mate, em geral os em pó vão durar mais. Mas eu acho os líquidos mais naturais. Então,
Acho que às vezes é legal ter um bastão e retocar, por exemplo. Se você quer levar na bolsa. Mas se você faz uma pele bem preparada, você passa um primer luminoso, uma base de longa duração no verão, esses produtos ajudam a segurar. Como eu finalizo, quero mostrar. Eu pus uma gotinha desse daqui, que é da Gosh também. Ele é um iluminador, mas ele é meio blush, meio rosado, meio coral. Pus uma gotinha no dorso da mão. Vou pegar o mesmo pincel que eu estava usando o bronzer. E aí eu vou passar um cor-de-rosa só aqui na maçã. Como eu sou mais branquinha, eu gosto de misturar o bronzer com o rosa. Que aí eu acho que eu fico corada como criança que tomou sol, sabe? Isso também é uma dica para as meninas morenas e negras que são naturalmente douradas. Pode dar só uma esquentadinha na maçã com um blush pink meio vinho até arroxeado e passar um iluminador dourado que nem eu mostrei aquela hora. Bom, acho que é isso. Já pareço um pouco mais queimada do que a hora que eu cheguei, certo? A gente coloca a listinha de produtos que eu usei aqui nos comentários para vocês acompanharem quais foram os produtos usados. Ah, eu tô errada? Não, tô certa. E quem tiver mais dúvidas, comentários, dúvidas para a revista impressa, mande aqui que a gente acompanha tudo. E semana que vem estamos de volta no nosso live semanal de beleza, certo? Obrigada, meninas. Até a próxima.